O sol ainda não tinha levantado direito quando Natalice Barroso desceu do ônibus, com uma mala de nylon azul desbotado e uma vergonha que não cabia dentro do peito. O ônibus foi embora, levantando uma nuvem de poeira vermelha, e ela ficou parada no meio daquela estrada de terra, como se estivesse esperando que o chão abrisse e a engolisse de uma vez. 42 anos. Uma mala. Uma carta de despejo dobrada dentro da bolsa. E o sertão da Bahia escancarado na frente dela, com o calor que já queimava os braços, mesmo naquela hora cedo, com a caatinga cinza e torta ao redor, com o silêncio que não era silêncio de paz. Era silêncio de lugar que cansa de esperar. Ela tinha saído de Palmas do Monte Alto 6 anos antes, seguindo o marido Edmilson, com a promessa de que Vitória da Conquista ia ser diferente, ia ser melhor, ia ser começo de alguma coisa que valesse a pena carregar no peito. E ela acreditou. Acreditou de um jeito tão inteiro que costurou durante 6 anos, roupa de festa, calça de uniforme, bainha de vestido de noiva, e guardou cada tostão que sobrava numa caderneta de poupança que Edmilson não sabia que existia, porque ela tinha aprendido ainda menina que a mulher que não guarda nada para si não tem saída quando a saída é necessária. Mas até esse aprendizado tinha seu limite. Ela guardou o dinheiro. Não guardou o nome em escritura, em contrato, em papel nenhum que dissesse que ela existia dentro daquela vida. Edmilson tinha arrumado outra. Uma mulher da farmácia do bairro, de unhas feitas e cabelo liso, que Natalice tinha cumprimentado mais de uma vez, sem saber que estava cumprimentando a razão pela qual o marido chegava tarde, inventava serviço aos domingos e tinha parado de olhar para ela como se ela tivesse algum peso no mundo. Quando ele falou, falou sem cerimônia. Disse que a casa era dele, que o dinheiro da conta conjunta era dele, que o fogão e a máquina de costura e o colchão de espuma comprado no carnê eram dele, e que ela podia ir buscar um advogado se quisesse, porque advogado custava caro e ela não tinha nada para provar. A carta de despejo estava dobrada direitinho, com carimbo, com assinatura, com data. Ela pegou a carta, pegou a caderneta escondida, pegou a mala de nylon que usava quando viajava para ver a mãe no interior e saiu sem bater a porta, porque bater a porta era dar a ele a satisfação de saber que ainda tinha poder de provocar alguma reação. Uma pausa do narrador. Antes de continuar essa história, que vai apertar muito o coração por aí, o narrador pede uma coisa simples. Conta pra gente de onde você está assistindo, cidade e estado, lá nos comentários. Cada nome que aparece ali é uma pessoa real, que parou tudo para ouvir uma história verdadeira. Se essa história já tocou você de alguma forma, deixa o like agora. É o jeito mais simples de dizer que histórias como essa merecem ser ouvidas. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história dessas esperando por você. Agora de volta ao sertão. No interior do Brasil de outros tempos, relatos como esse ecoavam entre rios e estradas de terra. Ecoavam nas feiras, nas bicas de água coletiva, nos batentes de porta onde as velhas sentavam para ver o sol baixar. Histórias de mulheres que perderam o chão e foram obrigadas a encontrar outro. Não porque eram fortes, como dizem nos discursos, mas porque eram teimosas do jeito que só gente muito machucada consegue ser. Aquela teimosia que vem de não ter mais nada a perder, que é ao mesmo tempo a coisa mais perigosa e a coisa mais útil que um ser humano pode carregar. Natalice chegou a Palmas do Monte Alto de volta porque não tinha outro lugar. A casa da mãe, que morrera 3 anos antes de um coração que trabalhara demais, estava nas mãos do padrasto Onísio, um homem seco de gesto e de palavra, com ombros largos e olhos que calculavam antes de qualquer coisa, inclusive antes de cumprimentar.
Onísio a recebeu na porta com os braços cruzados e uma expressão de quem já tinha ensaiado o que ia dizer. Disse que o quarto estava ocupado, que a vida havia seguido, que ela precisava se virar. Não disse com crueldade de novela, não gritou, não xingou. Disse com aquela frieza administrativa de quem já tomou a decisão há tempos e só estava aguardando a oportunidade de comunicá-la. Valdirene, a irmã mais nova, estava do lado de Onísio, não do lado de dentro, não abraçada a ele. Estava apenas ali, no fundo da sala, com os olhos no chão de cimento queimado. Não disse nada, não fez nada. O silêncio de Valdirene foi, para Natalice, mais pesado do que qualquer palavra que Onísio pudesse ter dito. Porque o silêncio da irmã não era indiferença, era medo. E medo de irmã é uma das feridas mais difíceis de curar, porque a gente fica o tempo todo tentando entender se é fraqueza ou traição, e a resposta nunca satisfaz. Natalice passou 2 dias dormindo num colchonete na casa de uma conhecida chamada Gertrudes, que a recebeu com generosidade no primeiro dia e com impaciência disfarçada no segundo, e que no terceiro dia começou a deixar o café esfriando antes de avisar que estava pronto. Natalice entendeu, arrumou a mala, agradeceu e foi para a feira. Não porque queria comprar alguma coisa, queria apenas estar num lugar onde ninguém a olhava como fardo, onde o movimento das pessoas ao redor dava a ilusão de que ela também pertencia ao ritmo do mundo. Foi na feira que ela ouviu, quase de passagem, a voz rouca de um senhor velho, chamado Agênor, comentando com outro homem sentado ao lado que o sítio do Pé de Serra estava à venda barato demais, porque ninguém queria. Lugar tomado de mato, parede caída, poço entupido, terra ressequida que não via enxada há mais de 8 anos. O dono morava em Salvador, não aparecia, queria se livrar do imposto. Natalice parou. Fingiu que estava olhando um monte de quiabo. Ouviu tudo. O nome do dono era Sirivaldo. O preço era baixo por qualquer medida. Ninguém compra aquilo não, Agênor. Terra que não deu para um, não dá para outro. Depende de quem chega, rapaz. Depende de quem chega. Natalice ficou pensando no que tinha. A caderneta escondida com um valor que ela sabia ser insuficiente para muita coisa, mas talvez suficiente para aquilo. A pulseira de ouro da avó, que ela usava somente em dia de festa e que carregava na mala por hábito ou por superstição. Uma pulseira de elos finos que a avó tinha dado a ela um mês antes de morrer, dizendo que era para guardar para a hora em que o mundo ficasse apertado demais. A hora havia chegado. Natalice não tinha certeza se era burrice ou sabedoria. Às vezes, essas duas coisas são a mesma coisa com nomes diferentes. Vendeu a pulseira na ourivesaria da rua de trás. Sem pechinchar, sem chorar na frente do homem, chorou depois, no beco, com as costas contra a parede de cal descascada, com o dinheiro no punho fechado como se fosse fugir. Juntou tudo que tinha. Mandou recado a Sirivaldo por intermédio de Agênor, que conhecia o filho de um sobrinho que sabia o telefone. Sirivaldo aceitou quase sem negociação, porque ninguém mais queria aquilo, e ele sabia, e o imposto estava crescendo, e ele já não queria nem pensar no sítio. Combinaram por recado e por carta. O tabelião de Palmas do Monte Alto lavrou a escritura. Natalice assinou com a mão firme que só as pessoas com medo tremendo conseguem ter. Quando ela chegou ao sítio do Pé de Serra pela primeira vez, carregando a mala de nylon, era tarde da manhã e o sol já batia sem misericórdia. O caminho era uma trilha de terra vermelha entre 2 morros de capim seco e Juriti cantando longe. E o sítio apareceu no fim daquela trilha como uma promessa arrependida. A casa principal tinha uma rachadura comprida na parede lateral, comprida como um rio num mapa velho, e o reboco estava caindo em placas. O telhado de telha colonial tinha 3 buracos por onde o céu entrava sem pedir licença. A janela sem vidro deixava passar um vento quente e carregado de poeira que farejava cada canto como um animal curioso.
O terreiro estava tão tomado de vassourinha e carrapicho que mal se enxergava o contorno do que um dia foi caminho. Havia um galinheiro tombado de lado, a madeira apodrecida. Havia um tanque de pedra rachado. Havia um silêncio que pesava diferente do silêncio de lugar vivo. Era o silêncio de lugar que desistiu. Natalice parou no meio do terreiro. Ficou olhando para tudo aquilo por um tempo que ela depois nunca soube dizer quanto era. Sentiu o cheiro de mato seco e de terra que não bebia água há muito. Um cheiro que arranhava a garganta e ficava. Sentiu o calor no couro da nuca. Sentiu a sola do sapato afundar levemente no chão de terra batida, que estava mais solta do que parecia. E então foi até o batente da porta, sentou com a mala de nylon no colo e chorou. Não foi um choro bonito, não foi discreto. Foi aquele tipo de choro que vem do fundo do estômago e sobe devagar, que faz a garganta doer antes de chegar nos olhos, que mistura coisas de anos diferentes num mesmo soluço. Ela chorou pela pulseira de ouro da avó, que agora virava a parede de casa abandonada. Chorou pelos 6 anos de costura, guardados num número de caderneta, que Edmilson nunca soube que existia, e que agora tinham sido trocados por terra rachada. Chorou pela porta do padrasto que fechou sem cerimônia, pelo olho de Valdirene pregado no chão, pelo colchonete de Gertrudes com cheiro de mofo, pelo ônibus que foi embora, levantando poeira como se não estivesse levando junto o que sobrou da vida dela. Chorou por tudo ao mesmo tempo, sem ordem, sem vergonha, porque não tinha ninguém para ver. Quando o choro passou, ela limpou o rosto com a barra da blusa, levantou da mala e entrou na casa. Entrou porque não tinha mais para onde ir. Entrou porque a escritura estava no fundo da bolsa com o nome dela, escrito em tinta azul pelo tabelião. Entrou porque a teimosia que às vezes ela mesma chamava de burrice era a única coisa que tinha sobrado inteira. E aquela teimosia dizia, com uma voz que não era de anjo nem de herói, era de mulher cansada que se recusa a dobrar os joelhos, que o fim da estrada não era necessariamente o fim da história. Nos dias seguintes, o vilarejo de Barra Seca ficou sabendo. Barra Seca era um lugar pequeno, de não mais de 300 famílias, com uma venda, uma igrejinha pintada de branco com cal, que descascava todo o verão, uma bica coletiva onde as mulheres lavavam roupa e trocavam notícia, e aquele costume do interior de saber tudo sobre todo mundo antes que todo mundo soubesse de si mesmo. Mulher sozinha, sem marido, sem família conhecida, comprando o sítio do pé de serra que todo mundo sabia que não prestava. Isso não era notícia pequena. Era conversa de varanda, de venda, de caminho para a roça. Diziam que ela ia durar 1 semana. Depois revisaram. 2 semanas, talvez. As mulheres da bica falavam com aquela pena que é parente da crueldade. A pena de quem acha que sabe o fim da história antes de ela acabar. Os homens que passavam a cavalo pela estrada desviavam o olhar com o pudor masculino do interior, que não sabe o que fazer com mulher sozinha que não pede ajuda nem explicação. Os da venda faziam conta do que ela comprava e comentavam que estava comprando pouco para durar muito. Natalice ouvia. Sabia que ouvia. Não respondia nada. Trabalhava do amanhecer até o escurecer, sozinha no terreiro com uma enxada que tinha achado atrás da porta da casa velha. Enxada com cabo rachado, mas que cortava o mato com a ajuda do braço que insistia. Limpava, amarrava, remendava o que não caía, empilhava pedra onde a cerca havia aberto. Varrecia o piso de terra batida com uma vassoura de palha que ela mesma amarrou. O suor escorria pelo pescoço, pelo meio das costas, pelo rosto, e ela enxugava com o antebraço sem parar o movimento. Cada parte do corpo doía. Ela não parava. A característica mais marcante de Natalice Barroso não era a força do braço nem a habilidade das mãos. Era uma incapacidade quase física de pedir ajuda, mesmo quando estava destruída por dentro, mesmo quando o braço não obedecia mais e a enxada pesava o dobro.
Uma mistura de orgulho ferido e medo de dever favor que ela carregava desde menina, desde os tempos em que aprender a não precisar de ninguém era a única defesa disponível. Esse escudo havia servido durante anos, mas escudo que nunca abre também vira prisão. E Natalice estava prestes a aprender isso de um jeito que não havia pedido. Foi numa tarde de quarta-feira, quando o sol já estava baixando e tingindo o morro de frente com aquele laranja pesado que o sertão guarda só para o fim do dia, que Natalice ouviu o som de passos vindo do lado do açude seco. Largou a enxada, ficou de pé, o coração trocando o ritmo, os olhos no caminho entre os arbustos. Uma figura pequena apareceu, uma mulher velha, de chapéu de palha, com uma cuia na mão e um andar de quem conhece cada pedra do caminho. Parou na beira do terreiro. Olhou o sítio com os olhos lentos de quem já viu muita terra em estado de abandono. Olhou Natalice. Não disse bom dia nem boa tarde. Disse apenas, com uma voz que tinha a textura de couro curtido ao sol: trouxe canjica. Fiz demais hoje. Deixou a cuia no batente da porta. Virou e foi embora pelo mesmo caminho. Natalice ficou olhando para a cuia com o vapor subindo e um cheiro de milho e leite que parecia não combinar com nada daquele lugar árido e esquecido. Ficou olhando por um tempo. Depois foi buscar a cuia. Comeu em pé, no meio do terreiro, com o sol descendo devagar e a Juriti cantando longe e a mala de nylon ainda encostada na parede da casa, como se também não tivesse certeza se ficava ou ia embora. Natalice ficou, e naquele momento, com a canjica morna descendo e o sítio silencioso ao redor, algo muito pequeno e muito importante aconteceu. Ela pensou, pela primeira vez desde que chegara, que talvez não estivesse completamente sozinha no mundo. A velha Tursina voltou no dia seguinte. Sem canjica desta vez, chegou com as mãos vazias e um ar de quem não veio trazer coisa, veio trazer presença, que é diferente e às vezes pesa mais. Parou na beira do terreiro, no mesmo lugar de antes, debaixo do galho seco de uma gameleira que inclinava sobre o cercado caído, e ficou olhando o sítio com aqueles olhos de 71 anos que já tinham visto terra boa virar pó e pó ruim virar roça. Natalice estava ajoelhada no chão tentando afrouxar a pedra que bloqueava a boca do poço, com as mãos raladas e o joelho sujo de lama vermelha, e percebeu a presença da velha sem erguer a cabeça. Percebeu pelo modo como o ar do terreiro mudou. Ficou menos vazio. Tursina desceu até o poço devagar, com o andar de quem poupa as juntas sem pedir desculpa por isso. Olhou para dentro da boca escura. Cheirou o ar que subia. Ficou em silêncio por um momento que Natalice não interrompeu. Porque havia no silêncio da velha uma qualidade diferente do silêncio do abandono. Era silêncio de quem está lendo, não de quem desistiu de ler. Esse poço não está seco, não. Está tampado. Tem pedra caída lá dentro, provavelmente da parede do anel. A água está embaixo, esperando. Como a senhora sabe? Pelo cheiro. Terra seca cheira diferente de terra que tem água embaixo. Você vai aprender. Natalice ficou olhando para ela. Tursina já estava se levantando, espanando a saia de chita com a palma da mão, arrumando o chapéu de palha como quem encerra o assunto. Natalice quis perguntar como destampava, quis perguntar com que ferramenta, quis perguntar se dava para fazer sozinha. Mas algo travou, como sempre travava quando ela precisava pedir. Tursina foi embora sem esperar a pergunta. E na manhã seguinte voltou com um gancho de ferro dobrado na ponta, feito à mão, e passou 2 horas agachada ao lado do poço, explicando em voz baixa, como se ensinasse uma criança sem tratar como criança, como se identificava onde a pedra estava encravada e como o gancho podia alcançar sem desmoronar mais a parede. Natalice aprendeu. Demorou 3 dias de trabalho para tirar as pedras soltas da boca do poço, pedra por pedra.
com o gancho e com a paciência que ela foi fabricando na hora, porque não tinha outra opção. As mãos ficaram com bolha sobre bolha, a bolha nova rebentando sobre a antiga, e ela enrolava pano velho nas palmas e continuava. No quarto dia, ouviu o som da água. Não era forte. Era um farfalho úmido que subia do fundo como respiração de coisa que esteve presa. Ela parou. Ficou agachada, os olhos no fundo escuro do poço, ouvindo aquele som com o coração trocando o ritmo de um jeito que ela não esperava. Não era ainda água suficiente para beber, mas era sinal. E sinal, quando a pessoa está no fundo de tudo, vale mais do que certeza. Tursina aparecia e desaparecia com uma regularidade que não obedecia a horário, mas que Natalice foi aprendendo a reconhecer. Aparecia quando o trabalho era pesado demais para uma pessoa e quando duas ainda não eram muitas. Não chegava oferecendo ajuda, o que teria constrangido Natalice ao ponto de recusar. Chegava fazendo. Chegava com o conhecimento dentro dos gestos. Mostrava como o reboco de barro com esterco de boi ficava mais firme quando misturado com areia grossa do rio. Como a palha de carnaúba amarrada de certo jeito segurava o vento sem rasgar. Como a vassourinha arrancada pela raiz não voltava, mas a cortada pela metade voltava em 15 dias com raiva. Natalice absorvia tudo. Absorvia com o silêncio compenetrado de quem perdeu muito tempo achando que sabia e está reaprendendo a aprender. Foi na segunda semana que o homem apareceu pela primeira vez. Natalice estava consertando a porteira do galinheiro, ou tentando, porque a madeira estava podre numa das juntas e ela não tinha prego do tamanho certo, quando ouviu o barulho de arame sendo tensionado no lado de fora da cerca. Parou. Foi até a lateral do terreiro e olhou. Um homem estava de costas para ela, agachado, com um alicate na mão, recolocando o arame farpado que havia arrebentado num trecho de cerca que ela nem tinha notado que precisava de conserto. Homem de uns 48 anos, ombros largos de trabalho, camisa de algodão lavada demais, chapéu de couro na cabeça. Ele não tinha pedido licença para entrar. Não tinha anunciado que ia fazer. Estava apenas fazendo. Natalice sentiu o estômago apertar com aquela desconfiança que virou reflexo depois de Edmilson. A sensação de que quando o homem faz coisas sem ser chamado, é porque quer algo em troca que ela não vai querer dar. Ficou parada, a mão na madeira podre da porteira, observando. Ele terminou o trecho de arame. Testou a tensão com 2 dedos, aprovou com um aceno leve de cabeça que era só para ele mesmo e foi embora pela estrada de terra sem olhar para trás. Não disse nada, não esperou agradecimento. Natalice ficou onde estava por um bom tempo depois que ele sumiu na curva do caminho, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Perguntou a Tursina no dia seguinte. Chama Zeferino. Mora numa casinha de taipa perto do córrego do Salomão, uns 2 quilômetros daqui. Homem de fazer, não de falar. Nunca teve mulher. Nunca explicou o porquê. O povo fala como o povo fala de tudo que não entende. Ele quer alguma coisa? Zeferino. Tursina fez uma pausa curta, como quem considera a pergunta com respeito. Ele quer o que todo mundo que faz sem ser pedido quer. Que o mundo fique um pouco menos torto do que encontrou. É o tipo de querer que a maioria das pessoas perdeu no caminho. Natalice não respondeu, mas ficou pensando nisso por dias. Naquela frase de Tursina que tinha a textura de provérbio, mas era só observação de velha que viu gente demais para se enganar. As semanas foram passando com aquela velocidade estranha que o trabalho pesado impõe ao tempo. Os dias eram longos, como estrada sem fim, mas quando Natalice olhava para trás, uma semana havia passado sem que ela tivesse percebido a virada. O telhado tinha 2 dos 3 buracos remendados com telha nova, comprada fiada na venda, com a promessa de pagar quando a horta começasse a produzir. O vendeiro chamado Bertolino aceitou porque Tursina era fiadora de palavra.
E palavra de Tursina, em Barra Seca, valia mais do que papel. O piso de terra batida estava varrido, nivelado, e Natalice tinha improvisado uma cama com tábuas e um colchonete fino que trouxe na mala. Havia um fogão de lenha velho que ainda funcionava, com a fornalha enegrecida de anos e a chaminé entupida que ela desentupiu com um pedaço de arame e muita tosse. O cheiro de fumaça, quando o fogão pegava pela manhã, era o cheiro mais familiar que ela conhecia. Era o cheiro da cozinha da avó. Era o cheiro de infância antes de Onísio. Era o cheiro de quando a casa ainda era dela. Foi numa sexta-feira de manhã, com a horta recém-demarcada no fundo do terreiro e as sementes de feijão e abóbora mergulhadas em água desde a véspera para germinar mais fácil, que Natalice recebeu a primeira visita que não queria receber. Onísio chegou a cavalo. Isso já era um sinal. Onísio só montava quando queria chegar com peso, quando queria que o outro olhasse para cima para falar com ele. Veio pela estrada de terra com aquele chapéu de feltro escuro e a expressão de quem chegou para administrar uma situação, não para conversar. Amarrou o cavalo na gameleira. Entrou no terreiro sem pedir licença, como quem entra no que é seu. Olhou o sítio com os olhos que calculavam. Olhou a cerca remendada, o telhado com telha nova, o terreiro varrido, a boca do poço destampada. E havia no olhar dele uma leitura que Natalice reconheceu imediatamente e que fez o estômago dela apertar. O olhar de quem está avaliando o valor de algo que quer para si. Natalice, vim ver como você estava. Tô bem. O sítio está melhorando. Pausa. Custou dinheiro isso tudo. Custou o meu. É que eu fico pensando. Aquele dinheiro da poupança. Você sabe que sua mãe deixou coisa guardada que era para ser dividida com a família. Eu ajudei ela até o fim. Isso tem valor. Natalice sentiu a mandíbula endurecer. Não de raiva, de reconhecimento. Era exatamente o que ela imaginava que viria. Não havia ameaça direta, não havia grito, não havia exigência posta em mesa. Era apenas a insinuação plantada com cuidado. A narrativa sendo construída em voz baixa, tijolo por tijolo, para que quando chegasse a hora de cobrar, já existisse uma história que justificasse a cobrança. Onísio era calculista dessa forma. Nunca confrontava de frente, sempre pelo flanco, sempre com a voz pausada de quem está apenas preocupado. O dinheiro era meu, Onísio. Eu ganhei costurando. Não tem divisão de nada. Claro, claro. Só tô dizendo que a família sempre pode ajudar, né? Se precisar de alguma coisa. E sorriu com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Foi embora com o mesmo ar administrativo com que chegou. Natalice ficou no terreiro depois que o barulho do cavalo sumiu na estrada, com as mãos juntas na frente do corpo e os olhos fixos no chão, fazendo a conta do que tinha acabado de acontecer. Onísio estava construindo uma narrativa, e ela sabia, com aquela certeza fria que vem de ter crescido perto de homem assim, que narrativa construída devagar é mais difícil de derrubar do que acusação feita em voz alta. Acusação feita em voz alta, a gente pode rebater. Boato sussurrado por meses acaba virando verdade na boca dos outros sem que ninguém consiga apontar de onde veio. Naquele mesmo fim de tarde, enquanto Natalice revirava isso na cabeça sentada no batente da porta com uma xícara de café que estava esfriando sem que ela bebesse, uma figura pequena apareceu na entrada do sítio. Uma menina de uns 8 anos, de trança apertada e sandália de borracha, com uma mochilinha de escola ainda nas costas, parada na porteira olhando para dentro com aquela curiosidade infantil que não conhece constrangimento. A senhora mora aqui agora? Moro. Posso ver como ficou? Esse sítio era assombrado. Pelo menos era o que falavam. E o que você acha? Acho que assombração não existe. Mas gosto de olhar assim mesmo. Natalice não mandou a menina embora. Não convidou também. Apenas não fechou o portão. A menina entrou devagar,
olhando tudo com aqueles olhos que não julgam nem comparam, que só veem o que está lá. Ficou uns 20 minutos caminhando pelo terreiro, olhando o poço, olhando o fogão pela janela, olhando o galinheiro que Natalice estava tentando reerguer. Foi embora sem cerimonial. Regou um tchau de mão que era quase um aceno militar. Chamava Loreci. Era filha de um vizinho que morava a 500 metros pela estrada. Voltaria no dia seguinte. E no outro. E no outro depois desse, com aquela persistência tranquila das crianças que encontram um lugar interessante e decidem, sem precisar de autorização, que vão pertencer a ele. Natalice não soube naquele momento o que Loreci ia significar para ela. Não sabia que aquela pergunta que a menina faria semanas depois, porque a senhora nunca ri com os dentes de fora, ia ficar dentro dela como caroço de fruta, duro e quieto, crescendo devagar para alguma coisa que ela ainda não tinha nome para chamar. Naquele momento, Loreci era apenas uma criança de trança e sandália de borracha que não tinha medo de entrar em sítio que todo mundo chamava de assombrado. E havia nisso, pensou Natalice enquanto fechava o portão no escurecer, algo que merecia respeito. Às vezes, a pessoa que não tem medo não é a mais corajosa. É a que ainda não aprendeu a ter medo de tudo. E há dias em que conviver com essa pessoa é a única forma de lembrar como era antes de aprender. Naquela noite, o primeiro trovão do mês sacudiu a janela sem vidro e Natalice acordou no escuro com o coração acelerado, pensando na horta demarcada, nas sementes em germinar, nas telhas que ainda não havia consertado no terceiro buraco do telhado. Ficou deitada, ouvindo o vento crescer, a chuva começar a bater na terra seca, com aquele som de coisa que foi esperada por tempo demais. E enquanto ouvia, pensou em Onísio a cavalo, no sorriso que não chegava aos olhos, na narrativa que ele estava bordando em silêncio. Pensou no poço que havia destampado pedra por pedra. Pensou na água que estava voltando lá embaixo, devagar, no escuro, sem que ninguém pedisse licença para ela voltar. Pensou que talvez as coisas mais importantes que existem sejam exatamente assim. Não chegam com fanfarra, não pedem permissão, não explicam de onde vêm. Simplesmente voltam quando o caminho está livre, porque sempre souberam que pertenciam ali. A plantação que Natalice fez com as mãos foi destruída numa madrugada de chuva forte. Ela acordou com o barulho, não com o barulho da chuva, que ela já conhecia e que a acalmava desde criança, mas com outro barulho, diferente, o barulho de coisa caindo que não devia cair, madeira arrastada, terra cedendo onde não devia ceder. Levantou no escuro, descalça no piso de terra batida fria, e foi até a janela. A chuva batia oblíqua e raivosa. A lanterna de querosene balançava no gancho da parede. E no clarão intermitente, ela enxergou o que havia acontecido. O cercado da horta, aquele improvisado com estacas de madeira e arame que ela havia levantado sozinha ao longo de 10 dias, estava tombado de lado. E o capim que a chuva encharcou havia invadido os canteiros com aquela velocidade que só o mato tem quando encontra a abertura. Ela ficou parada na janela sem vidro, com a chuva batendo no rosto, olhando para o estrago. Não chorou, não gritou. Ficou parada do jeito que as pessoas ficam quando recebem um golpe que esperavam sem saber que esperavam. Com o corpo imóvel e o por dentro em movimento, tentando calcular o tamanho do recomeço que se anunciava. As sementes de feijão que havia plantado havia 12 dias estavam germinando. Ela sabia disso porque 2 dias antes havia dobrado o joelho e olhado de perto. E havia um verde fino e frágil saindo da terra que a encheu de um orgulho desproporcional ao tamanho da coisa. Agora, esse verde estava embaixo do capim e da lama. Ela ficou na janela até a chuva diminuir. Depois foi deitar. Não dormiu. Ficou de costas no colchonete fino, ouvindo o pingamento do telhado, onde o terceiro buraco ainda não havia sido fechado, com uma bacia de barro posicionada embaixo para não alagar o piso.
e ficou fazendo a conta do que tinha perdido e do que havia sobrado. As sementes, algumas podiam ser recuperadas se o sol voltasse rápido. O cercado dava para reerguê-lo em 2 dias se tivesse ajuda, em 4 sozinha. A força, essa ela não sabia mensurar. Era o tipo de coisa que só se descobre quando começa a faltar. De manhã, ainda com o chão encharcado e o vapor subindo da terra vermelha, aquecida pelo sol que voltou sem cerimônia, Natalice foi até a horta e ficou parada olhando. Era o mesmo olhar de quando chegou ao sítio pela primeira vez. O olhar de quem está diante de algo que virou estrago e precisa decidir agora se a resposta é recuar ou avançar. Ela ficou parada por um tempo. Depois foi buscar a enxada. Loreci apareceu naquele mesmo fim de manhã, como aparecia todos os dias depois da escola, com a mochilinha e as sandálias sujas de barro da estrada. Olhou para a horta destruída. Olhou para Natalice, trabalhando sem parar. Não perguntou o que havia acontecido. Era menina esperta o suficiente para não perguntar o que os olhos já respondiam. Largou a mochila no batente da porta e foi ajudar sem ser chamada, do jeito que crianças ajudam quando o adulto não pediu. De forma torta, com entusiasmo e pouca técnica, mas com uma persistência que às vezes valia mais que a técnica. Elas trabalharam juntas o resto da manhã sem falar muito. E quando pararam para beber água do poço, que já dava um fio limpo, insuficiente, mas crescente, Loreci perguntou, com aquela seriedade de criança que não tem filtro: "A senhora nunca ri com os dentes de fora. Por quê?" "Não sei. Minha mãe diz que quando a pessoa para de rir assim, é porque guardou tristeza demais dentro. Diz que a tristeza vai empurrando o sorriso para dentro até ele não caber mais na boca. Sua mãe é sábia." "É, ela também chora escondido achando que eu não vejo." Natalice não respondeu, mas a pergunta ficou. Ficou com a textura de algo que se enfia embaixo da pele sem pedir licença e vai dói e dói até que a pessoa entende que a dor não é do objeto, é do lugar que o objeto tocou que já estava machucado antes. Foi nessa semana, cavando para alargar o canteiro de fundo que havia sido menos atingido pela chuva, que a enxada bateu em algo diferente. Não em pedra. O som era úmido, não era o estalo seco de metal em rocha. Natalice abaixou, cavou com as mãos. A terra estava mais escura ali, mais fria, mais pesada com umidade. Cavou mais e então sentiu, na ponta dos dedos, no calor que a terra retinha diferente naquele ponto, que havia água embaixo. Não o fio do poço, que vinha de outro lado, era outra coisa. Era uma nascente que a terra havia guardado por anos debaixo daquela camada de argila e raiz, esperando que alguém chegasse com enxada e teimosia suficientes para encontrá-la. Chamou Tursina correndo, ou o equivalente a correr de quem está com o joelho doendo e o sol na cabeça. A velha veio, agachou, enfiou os dedos na terra escura, cheirou, pressionou a palma e ficou quieta por um momento que pareceu longo demais. Então disse, com aquela voz de couro curtido que não exagerava nunca: "Nascente. Boa. Daqui uns dias ela abre. Você vai precisar canalizar com pedra para não perder no primeiro sol forte." "Isso muda alguma coisa?" "Muda tudo, Natalice. Terra com nascente não tem o mesmo preço de terra sem nascente. Reza que ninguém descubra antes de você proteger." A advertência de Tursina ficou no ar como fumaça que demora a se dissipar. Natalice não entendeu de imediato o peso completo do que a velha havia dito. Entendeu nos dias seguintes, quando a nascente abriu de verdade, um fio d'água limpa e fria que brotou entre as pedras do fundo da horta, como se sempre soubesse que estava ali e só estivesse esperando o momento certo. E quando Zeferino apareceu, como aparecia, dessa vez para ajudar a canalizar com pedras do rio, trabalhando ao lado dela em silêncio, e quando ao fim do serviço, ele disse, sem tirar o chapéu, olhando para o fio d'água que já corria limpo pelo canal de pedra:
Isso aqui vale mais do que o sítio inteiro valeu quando você comprou. Guarda essa informação perto. Natalice guardou. Mas o interior não guarda segredo por muito tempo. O interior tem ouvidos em cada cerca, em cada caminho, em cada pessoa que passa pela estrada e olha para o lado, sem querer deixar que percebam que está olhando. E a notícia da nascente chegou onde não devia chegar, antes que Natalice tivesse tempo de se preparar. Sirivaldo chegou de Salvador, num carro emprestado do sobrinho, numa tarde de terça-feira que Natalice nunca ia esquecer, porque estava com as mãos na massa de barro, fazendo reboco na parede da casa, e teve que enxugar as mãos na saia para receber aquele homem que de longe já trazia no rosto a expressão de quem vem com argumento preparado. Sirivaldo tinha uns 55 anos, barriga de homem que come bem, voz de quem está acostumado a ser ouvido, e um sobrinho advogado ao lado com uma pasta de couro fino que não combinava nada com a estrada de terra vermelha. Natalice, boa tarde. Vim aqui porque a gente precisa conversar sobre a escritura. O que tem com a escritura? Tem um erro de metragem. O cartório registrou errado. A área real é maior do que o que foi vendido, e isso precisa ser corrigido. O meu sobrinho aqui preparou um documento de re-ratificação. Simples. A senhora assina, a gente acerta na justiça. Acerta como? A área excedente fica comigo. É o que é de direito. Natalice sentiu o sangue subir pelo pescoço. Não de raiva imediata, de reconhecimento. Era a segunda vez em poucas semanas que alguém chegava com voz pausada e argumento preparado para tomar o que era dela. Primeiro Onísio com a narrativa do dinheiro emprestado. Agora Sirivaldo com o erro de metragem. Ela olhou para o sobrinho com a pasta. Olhou para Sirivaldo com a expressão de quem administra a situação. Olhou para o documento que o sobrinho abriu na pasta, com linguagem jurídica que ela não entendia, mas cujos efeitos ela intuía com uma clareza que a assustou. Eu não assino nada sem ler com cuidado. Claro, claro. A senhora pode levar uns dias para... Eu disse que não assino nada. Não falei em dias. Sirivaldo trocou um olhar com o sobrinho. O sobrinho fechou a pasta. Os dois foram embora com aquele ar de quem diz que vai voltar sem precisar dizer em voz alta. O carro levantou poeira na estrada de terra e sumiu na curva. E Natalice ficou no meio do terreiro com as mãos sujas de barro e o coração batendo numa velocidade que ela precisou de alguns minutos para controlar. Tursina chegou naquela tarde mais cedo do que de costume, como se soubesse. E talvez soubesse, porque no interior as notícias viajam na mesma velocidade do vento. Sentou na sombra da mangueira que começava a dar folha nova depois do podão que Natalice havia dado 2 meses antes, e ficou quieta enquanto Natalice contava. Quando terminou, Tursina ficou em silêncio por um momento que tinha o peso de deliberação. Argemiro. Quem? O tabelião de Palmas do Monte Alto. Homem de memória precisa e arquivo que nunca perdeu um papel. Ele foi quem registrou a propriedade original do pai de Sirivaldo há 30 anos. Se houver planta antiga, ela está com ele. E planta antiga tem a metragem real. A metragem que foi usada quando o sítio valia pouco e ninguém mentia sobre o tamanho. E se a planta mostrar que Sirivaldo tem razão, se tivesse razão, não precisava de advogado com pasta de couro fino numa estrada de terra vermelha. Natalice foi a Palmas do Monte Alto no dia seguinte, de madrugada, no ônibus das 5 da manhã que passava pela estrada principal. Chegou ao cartório quando Argemiro estava abrindo, com o recibo da escritura na mão e uma explicação curta. Argemiro era homem de 70 anos, óculos grossos, dedos que sabiam onde cada papel estava num arquivo que só ele entendia. Ouviu tudo sem interromper. Levantou. Foi até a prateleira do fundo. Demorou uns 15 minutos. Voltou com uma pasta de papel amarelado.
amarrada com barbante, com a data de 32 anos atrás escrita à mão na capa. Abriu a pasta devagar, com o cuidado de quem manuseia coisa que não se refaz. A planta estava lá, desenhada à mão, com tinta nanquim desbotada pelo tempo, com as medidas anotadas em algarismos miúdos nas bordas. Argemiro comparou com a escritura de Natalice. Ficou quieto. Comparou de novo. Então tirou os óculos, esfregou a lente com a aba do jaleco, colocou de volta e disse com a voz seca e exata de quem não enfeita o que tem a dizer. A escritura está correta. A metragem registrada bate com a planta original. Não há erro. O que Sirivaldo está chamando de área excedente é a nascente que ficou fora do levantamento original porque naquele tempo não havia água ali. A nascente é nova, é sua. E se ele tentar levar isso à justiça sem essa planta, ele vai perder antes de começar. Natalice ouviu. Ouviu tudo. E quando Argemiro terminou, ela pediu licença, foi até o corredor do cartório, encostou a testa na parede fria de cal e ficou ali por um momento, respirando devagar, sentindo o alívio descendo pelo corpo como água de poço que destampou depois de muito tempo. Aquela sensação de pressão que vai embora de uma vez, que deixa a pessoa levemente tonta e levemente livre. Voltou para a Barra Seca no ônibus das 3 da tarde, com a cópia da planta antiga dobrada dentro da bolsa, perto do peito, do mesmo lugar onde havia carregado a carta de despejo de Edmilson meses antes. Era uma substituição que ela não planejou, mas que sentiu com toda a precisão de quem entende que os papéis que a gente carrega perto do coração dizem alguma coisa sobre em que direção a vida está indo. A carta de despejo era o que a tirara de um lugar. A planta antiga era o que a mantinha no lugar que havia escolhido. A diferença entre os dois cabia numa bolsa de couro velho e pesava exatamente como a diferença entre o fim e o começo. Naquele fim de tarde, quando chegou ao sítio e a mangueira do terreiro balançava com o vento que vinha do morro, carregando cheiro de terra úmida e alecrim, Zeferino estava consertando o caminho de pedra que levava até a nascente. Não disse nada quando ela chegou. Ela não disse nada também, mas quando ela passou por ele com a bolsa no ombro e a planta dobrada dentro, ele olhou para ela de um jeito diferente. Não com admiração de novela, não com palavras. Apenas com o olhar de quem reconhece uma pessoa que acabou de ganhar uma batalha que não deveria ter sido necessária travar. Natalice entrou em casa. Colocou a bolsa na mesa. Sentou na cadeira que havia consertado com arame e madeira de caixote. E pela primeira vez em muito tempo, riu. Não de felicidade completa, de alívio real, que é diferente. Riu com os dentes de fora, sozinha, na cozinha que cheirava a fumaça de lenha e a barro úmido, sem que ninguém visse, mas o sítio viu e o sítio soube. Outono chegou ao sertão da Bahia do jeito que o outono chega no interior, sem folha caindo, sem vento frio de novela, mas com uma mudança de luz que quem conhece o Cerrado e a Caatinga sabe reconhecer. O sol ficou mais baixo, a sombra da mangueira no terreiro ficou mais longa, e as manhãs começaram a ter aquele fresco de cobertor que dura só até as 8 horas, quando o calor retoma o que é seu. Natalice acordava mais cedo do que antes. Não porque precisava, mas porque havia aprendido a gostar daquele pedaço do dia que pertencia só a ela, quando o sítio estava quieto e o fio d'água da nascente cantava sozinho lá no fundo da horta, e o fogão de lenha crepitava com aquele som de casa habitada que ela demorou meses para aprender a ouvir sem estranheza. O sítio havia mudado. Não de repente, não com fanfarra. Havia mudado do jeito que muda tudo que é construído com trabalho de mão e teimosia de gente que não tem outro plano além de continuar. O telhado estava inteiro, as 3 telhas novas encaixadas nas antigas, com um rejunte de cal que Zeferino havia feito numa tarde sem que Natalice pedisse e sem que ela agradecesse em voz alta,
porque entre os dois havia se instalado aquela linguagem sem palavras, de quem já conviveu tempo suficiente para entender que o gesto vale mais do que o obrigado. A parede da rachadura comprida estava rebocada com o barro e esterco que Tursina havia ensinado, e a cor da cal nova deixava aquele trecho mais claro do que o resto, como uma cicatriz que não envergonha. É apenas a marca do que foi remendado com cuidado. A horta era outra coisa. Aquela horta que havia sido destruída pela chuva e reconstruída com mão raivosa e semente trocada na feira, havia crescido com uma generosidade que surpreendia até Tursina, que não era mulher de se surpreender fácil. A nascente alimentava o canteiro com aquela água fria e constante que a terra retinha e distribuía devagar. E o feijão havia dado 2 colheitas. O quiabo estava produzindo mais do que Natalice conseguia usar sozinha. O machixe havia tomado a treliça de bambu que ela e Lorece haviam erguido numa tarde de sábado com mais riso do que técnica. Havia abóbora, couve, cebolinha, um pé de pimenta de cheiro que Tursina trouxera de muda e que já estava com fruto. Havia alecrim perto da porta, como Natalice havia prometido a si mesma que haveria, e o cheiro dele no vento da manhã era o cheiro que ela agora associava a pertencer. Valdirene havia vindo 2 vezes depois daquela tarde do batente silencioso. Na segunda vez, trouxe uma panela de alumínio que disse que sobrou da cozinha quando saiu da casa de Onísio, e um olhar que já não era pregado no chão. Era um olhar que procurava o rosto da irmã com aquela timidez de quem errou e não sabe exatamente qual é a forma certa de dizer que sabe que errou. Natalice não disse que estava tudo bem, porque não estava tudo bem. Ainda havia um caroço de mágoa que demoraria mais tempo para se desfazer, e ela não era mulher de fingir que os caroços não existem. Mas recebeu a panela, fez café. As 2 sentaram à mesa de tábua que Natalice havia montado na cozinha e ficaram conversando de assuntos pequenos por 1 hora, o tempo que as irmãs precisam quando estão começando a se reconhecer de novo depois de um afastamento que machucou dos 2 lados, mesmo que um lado machuque mais do que o outro. Você está diferente, Natalice. Diferente como? Mas parada de um jeito bom que eu não sei explicar direito. Como se você soubesse onde está. Eu sei onde estou. É isso. Antes você nunca soube. Natalice não respondeu, mas ficou com aquilo. Ficou com aquilo do jeito que fica com as coisas que são verdadeiras demais para rebater. Apenas guarda e deixa assentar. Onísio sumiu depois que a tentativa do cartório fracassou. Argemiro havia recusado o registro da dívida retroativa com aquela firmeza de tabelião que não dobra para a pressão. E Onísio, que era calculista mas não era tolo, entendeu que o terreno havia ficado desfavorável e recuou do jeito que homens como ele recuam, sem anunciar, simplesmente parando de aparecer, como se o assunto nunca tivesse existido. Natalice soube do recuo por Tursina, que soube por alguém da venda, que soube por alguém da bica, a corrente de informação do interior que funciona sem fio e sem papel. Recebeu a notícia sem comemorar. Não havia o que comemorar. Havia apenas uma ameaça que havia passado e a consciência calma de que outras podiam vir, porque a vida não dá trégua apenas porque a pessoa já sofreu o suficiente. A vida não faz essa conta. Sirivaldo não voltou com o sobrinho advogado. Mandou recado por carta, semanas depois, dizendo que havia verificado os documentos e que havia um equívoco de interpretação da parte dele e que desejava a Natalice toda a prosperidade. A carta tinha a linguagem cuidadosa de quem foi aconselhado por advogado a não deixar registro de nada que pudesse ser usado contra ele. Natalice leu a carta, dobrou, guardou na mesma pasta da planta antiga e da escritura. Guardou tudo junto.
Porque documento guardado junto é história que não se perde. E história que não se perde é a única proteção real que uma mulher sem nome em papel nenhum pode construir para si mesma. Lorece continuou aparecendo. Continuou com a mochila, com as perguntas diretas que só criança de 8 anos faz sem constrangimento, com aquela presença leve que havia se tornado, sem que Natalice percebesse exatamente quando, uma das partes do dia que ela esperava. A menina havia aprendido a plantar feijão no espaçamento certo, a distinguir mato de broto pelo formato da folha, a tampar o poço quando ia embora para não entrar bicho. Havia aprendido também, naquele convívio silencioso, que havia coisas que Natalice fazia sozinha, não porque não queria companhia, mas porque precisava do silêncio do gesto para pensar, e que respeitar esse silêncio era uma forma de cuidado que a menina, intuitivamente, havia aprendido a oferecer. Foi Loreci quem perguntou. Numa tarde em que as duas estavam colhendo quiabo lado a lado com o sol laranja do fim do dia, tingindo a horta inteira de cobre. A senhora ri com os dentes de fora agora. Reparei. Não sempre. Mas às vezes, quando a horta tá boa, ou quando o Zeferino conserta alguma coisa sem que a senhora peça. Você repara demais nas coisas, Loreci. Minha mãe diz que isso é defeito. Tursina diz que é dom. Acho que depende do que você faz com o que repara. Natalice parou com o quiabo na mão e olhou para a menina por um momento. Loreci estava com o rosto concentrado, escolhendo os quiabos pelo tamanho com aquela seriedade desproporcionalmente grande para os 8 anos. Havia algo naquela cena. A horta no laranja do fim do dia, a criança de trança séria, a nascente cantando no fundo, o cheiro de alecrim e terra úmida, que fez Natalice sentir uma coisa que ela não tinha nome para chamar, mas que era quente e quieta e muito parecida com gratidão. Não a gratidão que se deve a quem faz favor. A outra, a que nasce quando a pessoa percebe que a vida, depois de tudo, foi generosa de um jeito que ela não pediu e não esperava. Zeferino nunca declarou nada. Nunca disse nada que pudesse ser chamado de declaração. O que havia entre eles era feito de outra matéria, de presença constante e discreta, de gesto que não pede retribuição, de silêncio compartilhado que não pesa. Havia uma tarde em que ele ficou consertando a cerca até o escurecer, e ela levou um prato de comida sem perguntar se queria, e ele aceitou sem agradecer em excesso. E os dois comeram sentados no batente da cerca, com a lua crescente subindo atrás do morro e as grilas cantando no capim. E havia naquilo uma intimidade tão real e tão sem nome que Natalice, ao entrar em casa depois, ficou parada na cozinha por um momento, tentando entender o que estava sentindo e não conseguiu definir. Decidiu que não precisava definir. Que algumas coisas são melhores sem nome, porque o nome às vezes diminui o que estava inteiro. O sítio do Pé de Serra havia virado referência em Barra Seca. Não o tipo de referência que aparece em conversa de venda com admiração exagerada. O tipo de referência prático, do interior, que significa que quando alguém precisa de quiabo, ou maxixe, ou cebolinha, vai até lá e compra. Que quando a bica seca no verão mais bravo, Natalice deixa a torneira da nascente aberta para quem precisar vir buscar água. Que quando uma mãe quer mandar a filha aprender a plantar a pessoa que ela manda, é a Natalice do Pé de Serra. Era uma reputação construída sem discurso, sem exibição, construída só com o trabalho visível e com a consistência de quem ficou quando todo mundo apostava que ia embora. Os que haviam dito que ela durava uma semana não diziam mais nada. O interior tem essa característica. Não pede desculpa pelo que apostou errado. Apenas começa a apostar certo, como se o erro nunca tivesse acontecido. Natalice não cobrava. Não havia nada a cobrar. Havia apenas gente fazendo o que gente faz, julgando antes de conhecer, e então conhecendo. E então ficando quieta sobre o julgamento que fez.
Num fim de tarde de quase um ano depois de ter chegado, carregando a mala de nylon desbotada, Natalice estava no terreiro regando os vasos de alecrim que havia colocado perto da porta, quando viu uma figura aparecer na entrada do sítio. Uma mulher. Ela parou antes do portão, como se não tivesse certeza de que podia entrar, como se precisasse de permissão para continuar para frente. Trazia uma trouxa no ombro, amarrada com pano de chita, e uma sacola de plástico numa das mãos, e o olhar de quem andou mais do que a sola do sapato suportava. Não era velha, não era jovem. Era do tipo de mulher que a vida envelhece antes da hora, que o cansaço deixa um tom cinza nos olhos, que não é de doença, mas de peso acumulado sem lugar para pousar. Natalice parou de regar. Ficou olhando para aquela mulher parada no portão com a trouxa no ombro e reconheceu, não o rosto. Nunca havia visto aquele rosto. Reconheceu a postura, o jeito de segurar a sacola, o modo como os pés estavam plantados no chão, como se o corpo soubesse que precisava parar, mas a cabeça ainda não havia dado permissão. Reconheceu tudo aquilo porque havia sido aquela postura. Havia sido aqueles pés naquele chão. Havia sido aquele olhar sem destino, procurando algum lugar que dissesse que ainda havia lugar. A mulher não disse nada, esperou. E Natalice entendeu que havia chegado a hora que Tursina, com a sabedoria de 71 anos de observação silenciosa, havia dito uma vez, quase de passagem, que sempre chegava para quem ficava e trabalhou e transformou o que recebeu. A hora de abrir o que foi aberto para você. Natalice atravessou o terreiro devagar. Chegou até o portão. Olhou para aquela mulher de perto. Os olhos cansados, a trouxa pesada, o sapato com a sola começando a soltar. E abriu o portão. Abriu de par em par, sem cerimônia, sem discurso, com o mesmo gesto com que se abre o que sempre devia ter estado aberto. Vem entrar, tem café no fogão e quiabo colhido hoje. A cama é pequena, mas eu tenho um colchonete que serve bem enquanto a gente não resolve. Eu não quero dar trabalho. Não é trabalho, é o que é. A mulher entrou. Chamava-se Dilsa, veio de Caetité e sua história tinha as marcas que aquele tipo de história sempre tem. Abandono, porta fechada, estrada sem destino. Natalice não perguntou tudo de uma vez. Havia aprendido com Tursina que as histórias se contam no tempo que precisam, não no tempo que a curiosidade exige. Fez o café, aqueceu o quiabo, colocou 2 pratos na mesa de tábua e as 2 mulheres sentaram na cozinha que cheirava a fumaça de lenha e a alecrim da janela aberta, com o som da nascente vindo do fundo do terreiro e a lua começando a subir atrás do morro de capim seco, e ficaram em silêncio por um momento que era do tipo que não pesa, que descansa. Lá fora, a mangueira balançava com o vento que vinha do norte, e o alecrim perto da porta soltava o cheiro que Natalice havia aprendido a chamar de lar. O sítio que havia chegado ao mundo, como lugar que desistiu, estava ali, inteiro, respirando com a respiração de quem foi encontrado por alguém que precisava de um lugar para recomeçar. E que ficou, e que trabalhou, e que transformou o abandono em pertencimento com nada mais do que teimosia, tempo e a ajuda discreta de gente boa que apareceu na hora certa, sem anunciar, do jeito que as coisas mais importantes sempre aparecem. Há mulheres que o mundo insiste em subestimar, que chegam sem nome em papel nenhum, sem documento que prove que existem e que ficam assim mesmo. Ficam pela teimosia que o mundo chama de burrice e que é, na verdade, a forma mais rara de coragem. A coragem de recomeçar quando não há mais nada que justifique recomeçar, exceto a própria recusa de aceitar que o fim da estrada é o fim da história. Natalice Barroso não foi heroína, foi gente. E às vezes, gente é tudo o que precisa ser. Uma palavra antes de ir, se essa história tocou você de algum jeito, se em algum momento o peito apertou, se você pensou em alguém que conhece,
Se você se reconheceu em alguma parte do caminho de Natalice, compartilha essa história com essa pessoa. Porque às vezes a pessoa que mais precisa ouvir que recomeçar é possível não está procurando isso num livro, não está procurando num sermão. Está numa tarde qualquer, com um cansaço no olho, e uma história como essa chega pelo celular de um amigo e muda alguma coisa por dentro que não tem nome, mas que precisava mudar. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana tem uma história nova esperando, e cada uma delas é de gente real, de interior real, de força que o mundo real produz sem que ninguém perceba. Conta nos comentários qual foi o momento que mais apertou o peito nessa história. A gente lê tudo. Fique com Deus.